Sabe aquela música que bate fundo, que parece que o artista escreveu pensando exatamente na gente, no que a gente está sentindo? Pois é, hoje a gente vai meio que entrar na cabeça dos compositores e desvendar essa mágica. Vamos ver como eles usam as palavras para nos tocar desse jeito, como uma canção é construída, sabe? Peça por peça. Então vamos pensar. Por que uma música sobre um término de namoro mexe tanto com a gente? Qual é o segredo? Bom, acho que a resposta começa com o fato de que essa dor quase todo mundo já sentiu ou um dia vai sentir. E a música tem esse poder incrível, né, de pegar essa dor que é de todo mundo e fazer parecer que está falando ali, ó, bem no nosso ouvido. Bora descobrir que segredos são esses. E para a gente investigar isso a fundo, vamos pegar uma lupa e olhar bem de pertinho para uma música específica. A escolhida é It Will Rain, do Bruno Mars. Ela é um exemplo, assim, perfeito de como transformar a dor de um coração partido em pura arte. Basicamente, a história da música é essa. O cara que tá cantando tá em pânico, totalmente apavorado só com a ideia de perder a pessoa que ele ama. E não é só uma tristezinha não, é um medo, um pavor no nível máximo. A letra inteira é sobre isso. Agora, pensa comigo. Para expressar um sentimento desse tamanho, um sentimento gigante, não dá para usar palavrinhas comuns, né? Claro que não. Os compositores, eles têm uns truques, umas cartas na manga. E o primeiro truque é justamente o exagero. Usar o exagero para a gente conseguir sentir o tamanho real daquela dor. Ok, mas como é que se faz isso na prática? Como que uma tristeza vira tipo uma catástrofe na letra da música? A resposta está numa ferramenta de escrita que é super poderosa. E o mais legal é que, com certeza, todo mundo aqui já usou num dia a dia, talvez sem nem se dar conta. É a hipérbole. Sabe quando a gente fala, nossa, eu tô morrendo de fome? Ou esperei 1000 anos na fila? É exatamente isso. É um exagero de propósito para dar ênfase, para mostrar que o sentimento não é pequeno, é gigantesco. A palavra-chave aqui é intensidade. Olha só esse exemplo que ele usa na letra. Ele pede para deixarem morfina na porta dele. Morfina! Ele não se machucou de verdade, né? O que ele está querendo dizer é que a dor que ele está sentindo, a dor emocional, é tão, mas tão forte que parece uma dor física, uma dor que precisa do remédio mais forte que existe. É um exagero muito, muito poderoso. E não para por aí, não. O exagero vai ainda mais longe. Chega no nível espiritual, saca? Ele canta que não há religião que possa me salvar. Pensa no peso disso. É como dizer que a dor dele é tão, tão absoluta que não tem mais esperança. Não tem consolo em lugar nenhum. É o desespero total, preto no branco. E tem mais um trecho que é uau. Ele fala que toparia juntar esses cacos até o sangrar. Ou seja, ele está dizendo que aceitaria se machucar de verdade, sentir dor física mesmo, se isso adiantasse para consertar a situação. Isso só mostra o nível do desespero dele, né? O quanto ele não quer perder essa pessoa. Ok, então a gente viu esses exageros, esses picos de desespero. Mas não é só isso. A música inteira, na verdade, é construída em volta de uma grande ideia. Uma comparação principal que meio que organiza toda essa bagunça de sentimentos, sabe? É o que a gente chama de metáfora central da canção. E essa ferramenta é a metáfora. A grande diferença dela para uma comparação normal é que ela não diz que algo parece outra coisa. Ela diz que algo é outra coisa. Tipo quando alguém fala, meu pai é uma rocha. A gente não pensa que o pai da pessoa é uma pedra de verdade, né? Mas a imagem de força, de estabilidade, ela vem na hora na nossa cabeça. É muito poderoso. E na música do Bruno Mars, a metáfora central é super clara. É assim, ó, estar com a pessoa que ele ama é um dia de sol. Simples. Pense em tudo que vem com isso. Felicidade, calor, céu azul, tudo de bom. E a vida sem ela? Bom, é o exato oposto. É um dia de chuva. Uma chuva que não para nunca, com nuvens escuras, frio, tristeza. É no refrão que essa ideia explode com tudo. Porque não haverá luz do sol se eu te perder. Todo dia vai chover, chover, chover. Tá vendo? A chuva ali não é mais só água caindo do céu. Ela vira o símbolo da tristeza dele. Algo que vai acontecer todo dia, sem parar. É constante, é inevitável. Mas espera aí, que ainda não acabou. Como se toda essa dor interna já não fosse o bastante, toda boa história precisa de mais um obstáculo, né? Para deixar tudo mais tenso. E nessa música tem isso também. Existe uma pressão que vem de fora que complica ainda mais a vida do nosso personagem. E quem é esse obstáculo? Os pais dela. A letra fala bem assim, dizendo: lá vai a minha garotinha andando com aquele cara problemático.
Dá quase pra ouvir a vozinha dos pais, sabe? Julgando o cara. Isso adiciona uma camada de pressão social. Além da dor do amor, tem a dor do preconceito. E por que isso é tão importante para a história da música? Porque agora a luta dele é em dobro. Ele não tá só tentando salvar o namoro, ele também tá lutando contra o que a família dela pensa dele. A pressão fica muito, mas muito maior. E o desespero dele também aumenta. Beleza, então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente tem o exagero, a hipérbole, tem a grande comparação com sol e chuva, a metáfora, e ainda tem a briga com os pais, o conflito. O que a gente percebe com tudo isso, que uma música, no fim das contas, é muito mais do que só uma melodia com uma letra por cima. É uma pequena, grande história sendo contada. É como se o compositor tivesse aberto a caixa de ferramentas dele, sabe? Ele pegou a hipérbole para aumentar o volume da dor, usou a metáfora para criar uma imagem central, o sol e a chuva, e aí jogou um conflito externo ali no meio para deixar tudo ainda mais dramático, um kit completo. E é exatamente por isso que a gente se conecta tanto com a música. Essas ferramentas não são só uns truques de português, elas são como pontes. Pontes que conectam o sentimento de uma pessoa só, um artista, com o sentimento de milhões de pessoas. Elas transformam algo pessoal em algo universal, que todo mundo consegue entender e, principalmente, sentir. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão. Quando uma música consegue descrever um sentimento de um jeito tão perfeito, tão na mosca, será que ela não funciona quase como um espelho? Um espelho que, de repente, ajuda a gente a entender melhor o que se passa aqui dentro, as nossas próprias emoções? Fica aí o pensamento para a próxima vez que uma música mexer de verdade com quem está ouvindo.